Olá, amigos do canal E Política Bahia, eu sou Júnior Paim e esse é o nosso debate-papo. Hoje, nós iremos entrevistar uma especialista em educação pública. Eu estou falando da minha amiga, professora Lília Lima. Agora, você vai acompanhar a nossa abertura. Solta a vinheta, Vaci! Professora, mestra, daqui uns dias doutora, Lília Lima, é um prazer estar aqui. O Debate-Papo e Política Bahia estão muito felizes com a sua participação no dia de hoje. Olá, Júnior. Muito obrigado pelo convite aqui para conversar com você no Debate-Papo e Política Bahia. Esperamos que tenhamos um momento agradável e que possamos conversar, né, sobre os principais assuntos da educação. Lília, antes da gente entrar no tema proposto, que é a educação pública em Itabuna, você que é uma entendedora, uma especialista no assunto, queria saber como foi o despertar, o interesse seu em ser professora, em entrar na área da educação. Na verdade, Júnior, eu tinha como meta inicial o jornalismo, né? Eu achava bastante bonito, eu me encantava com os repórteres, com os âncoras da TV, mas fui buscar, né, as várias opções e, dentre elas, eu encontrei o curso de filosofia, né? O curso de filosofia e a licenciatura, né? E nessa experiência de trabalhar com a filosofia, eu percebi que, além de filósofa, eu seria uma professora de filosofia. E me apaixonei pelo curso, na verdade. Me encantei também pela docência e hoje trabalho nos mais diversos segmentos, né, da educação básica e do ensino superior. Lília, você também, além de professora, você também é escritora. Conta pra gente como é que despertou, vamos voltar assim, no despertar, como é que despertou o lado autora, como é que você se preparou para preparar suas obras, e se existe alguma obra predileta, e qual é o foco das suas obras e dos seus trabalhos e projetos quanto escritora? Uhum. Júnior, na verdade, a escritora veio muito por influência de meu avô. Ele trazia livros, né, com historinhas infantis, paradidáticos, fazia leituras e sempre me fazia escrever o que eu tinha compreendido acerca daquelas historinhas. E como eu ficava assim muito animada com as coisas que ele contava, eu ia escrevendo. E aí eu percebi, né, desde pequena, que eu tinha a habilidade para a escrita. E desde os 10, 11, 12 anos eu escrevia várias histórias infantis que se perderam no tempo, é uma pena, né? Mas já sabia dessa habilidade para a escrita e fui construindo isso a partir das minhas pesquisas. Meu foco é educação, né? Eu tenho, na verdade, 2 livros próprios de autoria e 3 de coautoria, todos focados na questão técnica educacional, né? Tem um, inclusive, que é a dissertação que trata sobre a história da rede municipal de Itabuna. Ah, então esse aí é o queridinho. Esse é um queridinho, mas vamos dizer assim, aquele que eu penso até hoje foi o primeiro, que foi o Escola Não é Circo, Professor Não é Palhaço, Intencionalidade e Educação. Porque foi uma obra que foi lançada na 13ª Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, e é uma obra que já está na 5ª edição, né? Então, pela WK Editora, e isso é bastante importante, né? A gente tem uma visibilidade em nível nacional nessa parte escrita, porque a gente conseguiu lançar esse trabalho em 2008, que até hoje repercute. Isso é importante. E voltando para o contexto da educação pública, como é que você se viu diretora? E quais foram os principais desafios seu ao dirigir e gerir uma escola municipal? Uhum. Bem, na verdade, minha primeira experiência na gestão foi na assessoria, né, da Secretaria de Educação entre os anos de 2006 e 2012, quando eu coordenava as escolas da educação básica, dos anos iniciais, anos finais, e não tinha ainda uma experiência em loco numa unidade escolar. Essa experiência veio muito recentemente, há 2 anos e meio, numa escola do município, né, localizada na periferia do município, que é a escola do Parque Santa Clara, chama-se Milton Rodolfo de Souza Machado.
E está sendo uma experiência interessante. Né? Ô, Lília, você abordou que você começou numa assessoria dentro da SEC, né, da Secretaria de Educação. E hoje você é diretora de uma escola. Existe, mesmo estando em cargos diferentes, mas existe uma mudança ou até mesmo semelhança entre a rede municipal, tanto para quem está dentro da secretaria quanto quem está lá na ponta, no caso, o diretor e todo o grupo escolar? Na verdade, é um sistema, não é? E todos os segmentos dentro desse sistema precisam funcionar e funcionar bem. Né? Se um desses sistemas falha, seja na gestão, né, da Secretaria de Educação, que é o órgão máximo, né, que gera as escolas municipais, seja na própria unidade escolar, a tendência é que as coisas não alcancem o sucesso esperado. Qual é o sucesso esperado? É a aprendizagem dos nossos alunos, né, principalmente. Mas, aliado a isso, estão a qualidade do trabalho que o professor realiza, que também está atrelado à qualidade que ele encontra para trabalhar nas unidades escolares. Né? Que a gente sabe que não é fazendo crítica a governo nenhum, mas nós sabemos das dificuldades que encontra a rede pública municipal de educação, não só aqui em Itabuna, mas em vários municípios existe... No Brasil. No Brasil, existe uma grande defasagem, né, Lília? Sim. No número de alunos em sala de aula. E Itabuna, você sabe qual é a nossa realidade antes da pandemia? Você diz do município exatamente? Do município de Itabuna. Veja bem... Na escola, perdão, porque no município tem o estado e o município. As escolas municipais. Veja, nós temos muitas dificuldades, né, na rede municipal, porque nós sabemos que as verbas que chegam até a gestão municipal não são suficientes, né, para prover, vamos dizer assim, a infraestrutura das escolas. A gente sabe que a maioria das prefeituras elas estão enfrentando grandes dificuldades e Itabuna não é diferente, né? Então, a gente trabalha com aquilo que tem, com aquilo que é possível de trabalhar, mas sempre prezando por, né, chegar a uma qualidade na educação que permita professores e alunos estarem convergindo para alcançar, né, a aprendizagem. Mas é difícil. O iPolítica realizou uma série de entrevistas com quase todos os pré-candidatos a prefeitos há um mês e meio atrás. E quase todos diziam que o gargalo do município estava na saúde, da administração pública estava na saúde. Tudo bem, nós entendemos isso. Mas nós precisamos que os próximos gestores tenham um olhar mais atento também para a educação, como para todas as áreas da gestão pública. Mas falando de educação, Lília, qual é o maior gargalo da educação? Qual é o maior problema da educação municipal? Olha, Júnior, o que você está falando é importante, até porque a gente tem que pensar o seguinte, a saúde também melhora quando a população é educada para estar com essa saúde em dias. Olha o caso da pandemia que a gente tem. Né? Muito do crescimento dessa pandemia se deve ao quê? A uma falta também de educação nos modos e hábitos da população, que não se acostuma, muitas vezes, a utilizar a segurança que é necessária. Às vezes, negligencia com máscara, negligencia com produtos, negligencia com uma série de coisas que seriam simples, né, a priori. Mas a falta de educação, né, faz com que os índices aumentem significativamente. Mas hoje nós poderíamos dizer que nós precisamos prezar muito pela valorização dos professores e professoras da rede municipal. Eu acho que os professores e professoras da rede municipal, e eu sou uma dessas professoras, têm a necessidade de se sentirem mais valorizados. Né? Mais valorizados em que sentido? Né? Principalmente no tocante à saúde, né, desse professor, né? A saúde mental, propriamente dito, diante de tudo que vem ocorrendo, a saúde física, né? A questão também de melhores condições de trabalho, a questão também da valorização no que diz respeito aos salários, né? E que a gente sabe que essa não é uma realidade específica de Itabuna, essa é uma realidade conjuntural do país, mas que a gente precisa cada vez mais começar a ver com outros olhos, né? Milton Rodolfo de Souza Machado. Como é o Milton Rodolfo de Souza Machado para Lília Lima? É uma escolinha que entrou no meu coração, né? Eu utilizo escolinha porque são 100 alunos, é uma escola de porte pequeno, né? Mas é uma escola que vem apresentando um crescimento bastante significativo. Eu soube, inclusive, que teve um aumento no IDEB em torno de 100%. Explica para quem está nos acompanhando em casa
não só de notícias negativas, Itabuna vive. Isso é muito positivo. Quando a gente sabe que uma escola é bem avaliada no IDEB, isso é um sinal de um trabalho de excelência que está acontecendo aqui no nosso município e nós, membros da comunicação, precisamos passar para toda a sociedade o que é que está acontecendo no nosso município. Então fala aí pra gente, Lília, como é essa situação do IDEB, esse aumento? Na verdade, Júnior, o IDEB, né, de forma simplificada, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que mede o nível de cada escola. Vamos dizer que a meta do país, do Brasil, é 6, mas poucas escolas terminam alcançando esses índices por questões várias, né, como a gente já salientou aqui. O Milton Rodolfo de Souza Machado, ele alcançou, esse ano, no ano de 2019, o resultado saiu por agora, 4,7. Isso não é o que a gente quer alcançar, não. A gente gostaria de estar no 6 avante. Mas vamos dizer que a escola estava aquém dessa realidade, né? Há 2 anos antes, em 2017, e ela teve uma evolução de mais de 100%. E eu creio que isso seja muito importante. Isso se deve a um trabalho coletivo realizado pelo trabalho de excelência das professoras do Milton Rodolfo, da coordenação pedagógica do Milton Rodolfo, das pessoas que trabalham no apoio e no administrativo da escola. Ou seja, a união da equipe escolar fez a diferença nesses 2 últimos anos de trabalho, aliás, né, nos 3 últimos anos de trabalho. E, além de tudo, um diferencial que a gente conseguiu, né, junto com essa equipe docente e discente, é que os pais e mães desses alunos e alunas viessem para a escola, né? Valorizando, assim, a sua estrutura física, porque eles trabalharam conjuntamente com a prefeitura para a reforma da escola, né? Os pais e mães iam para lá, nós conseguimos doações, né? A prefeitura arcou com a parte que era possível de arcar, e também nós conseguimos a evolução pedagógica, porque hoje nós somos uma escola, e eu acho que esse é um trabalho inédito, não sei se em nível de Brasil, mas eu pesquisei que em nível de Nordeste é um trabalho inédito. A gente tem hoje 47 crianças que compõem um livro que está no prelo ainda, chamado Pequenos Autores Grapiúnas, quem conta um conto, aumenta encontros. Esses meninos e meninas entre 4 e 12 anos de idade elaboraram suas próprias escritas autorais, sejam orais ou escritas, e desenvolveram um livro, né, que está aí para ser publicado. Teve um atraso realmente por conta dessa pandemia, pelo viés financeiro, mas os pais se uniram também para arrecadar dinheiro, né, fundos, para poder publicar essa obra. E os meninos, pais, mães, professores, enfim, estão todos muito felizes com essa conquista. Ou seja, os alunos da periferia são capazes, né? Os alunos da periferia produzem conhecimento, né, produzem literatura. Isso me deixou realmente muito feliz. E isso é um auge da felicidade, mas eu quero falar, teve alguma frustração na direção da escola, quanto diretora? Veja bem, eu não diria frustração, eu diria que há problemas na condução de qualquer equipe escolar, não é? E com a nossa equipe escolar não seria diferente, né? Cada qual com as suas idiosincrasias, né? Com suas vontades, com seus desejos, né? Unir a equipe em torno de um objetivo comum, eu acredito que foi não a minha maior frustração, mas ainda é o meu maior desafio. E quando eu falo equipe, eu estou incluindo aí não só os docentes, mas também as famílias, né? Essa aí é a maior construção e o maior desafio que a gente tenta alcançar. Qual foi o maior legado durante esses 2 anos? Acredito que 3 você vai... Espero que permaneça no cargo, porque está fazendo um excelente trabalho, mas assim, qual o maior legado da escola? Não é da professora Lília, não, mas da escola ao longo desses 2 anos e meio. Eu acredito que seja ter evoluído nesse índice nacional, né, que qualifica a escola do bairro Santa Clara como uma escola, uma boa escola para o aluno frequentar, não é? Acredito também que a mudança na estrutura física que nós conseguimos realizar coletivamente e essa união da equipe que eu tanto almejo, que alcancei e tenho certeza que vai ficar. Mas, para quem não sabe, eu apresentei Lília como professora, mestra, uma pessoa que é da Rede Municipal de Educação, mas Lília também faz parte da rede estadual. Ela é professora do CEP, Isso. de filosofia. Isso. Lília, o que é que você pode falar para a gente também sobre a rede estadual? Como é que está todo esse contexto da rede antes da pandemia aqui no município? Na verdade, a rede estadual, né, ela tem um número maior de alunos, a quantidade, né,
as escolas são maiores, né? Elas abrangem o ensino médio, acho que a diferença principal é essa, né? Elas não estão hoje mais... Poucas escolas hoje têm o ensino fundamental, é um público diferenciado, é um público jovem, vamos dizer assim, são adolescentes e jovens. Vamos dizer que o Estado ele já está mais numa perspectiva de trabalhar com as tecnologias da comunicação e da informação, seja pela experiência já de anos anteriores. Eu, por exemplo, trabalho numa escola profissionalizante, né? Profissional, na verdade. E é uma escola de referência no município, né? O antigo Polivalente, para quem não conhece, que hoje é o CEP, né? Então, são cursos técnicos, são enfermagem, nutrição. Então, os alunos que vão para o CEP já vão com uma perspectiva distinta, né? Eles já vão com um curso em mente e já sabem exatamente aquilo que querem atingir, o que querem alcançar. Mas você foi premiada, né? Top 50 no Brasil, entre os melhores professores. Lília, qual foi essa premiação? Como você se sentiu? O que é que isso representa para você? Aí, assim, é como se fosse a culminância de todo um trabalho que a gente realiza, né? Porque às vezes a gente não precisa muito dizer quem é, porque a nossa história fala por nós. Eu acho que a minha história fala por mim. É dedicação. Então, eu vejo essas retribuições sociais, né? Em forma de premiações, de moções, de aplauso, ou seja, de um prêmio muito importante, né? Como o Prêmio Educador Nota 10, né? A gente, no meio de 5.000 projetos, aproximadamente, nós conseguimos ficar entre os 50 melhores projetos. Na Bahia, tivemos 3. Inclusive, aqui nós tivemos eu mesma e a professora do Félix, né? Professora Rose Guerra. Né? E a gente conseguir alcançar, Júnior, essas coisas, representa uma espécie de consolidação do nosso trabalho, né? Nós produzimos uma coxa de retalho, os meninos iam fazendo suas narrativas e contando suas histórias de vida. E nesse contar das suas histórias de vidas, muitas histórias de violência, muitas histórias, né, realmente marcantes, que também sensibilizaram certamente a banca do Prêmio Educador Nota 10. Né? Tivemos outras premiações importantes também, como do Instituto Anísio Teixeira, em 2018, né? Assim, uma das 10 melhores práticas da educação na Bahia. Né? Em nível local, a gente teve moção de aplauso, né? Nós tivemos a Comenda Tassiana Pinto. Então, assim, eu posso dizer que, se financeiramente não enriqueci, muito difícil professor enriquecer no Brasil, né? Em relação ao reconhecimento, eu realmente não posso reclamar. Eu acredito que isso tenha acontecido. Vamos falar de 2021. Nós estamos vivendo um momento caótico, que é a pandemia. Todos os setores mundiais foram prejudicados com a pandemia. E os setores de educação também foram prejudicados. Lília, para Itabuna, qual o maior problema que a educação de Itabuna vai enfrentar agora com esse retorno? Porque já está retornando, não é? Sim, sim. Então, qual é a maior dificuldade? Você acha que vai conseguir terminar o ano letivo? Como é que está essa questão da educação em meio à pandemia? Realmente, Júnior, olha só, a educação foi um dos setores mais afetados no mundo, eu diria, né? Porque a educação exige presencialidade, né? A gente estava acostumado a... Até porque os pais, a gente fica observando muitas atividades virtuais, aulas virtuais, mas os pais não foram, esse é o meu ponto de vista, Sim. Os pais não foram para a faculdade para ensinar filho e não tem a docência, o poder, a condição de ministrar aulas. Então, Lília, conta aí pra gente. Porque às vezes a gente fica de casa, eu mesmo fico muito preocupado com todas essas situações que a pandemia envolve, mas a gente fica sem saber como é que está acontecendo, e principalmente aqui em Itabuna, como é que está acontecendo a educação na pandemia. Veja, Júnior, realmente a educação ela foi penalizada bastante. Nós estávamos acostumados em todas as instâncias com a educação presencial, né? Onde os professores ministravam suas aulas a 30, 20, 40 alunos, a depender, em cada classe. Qual assim, eu percebo o grande problema? Nós temos aí um agravamento, né, da qualidade na educação ministrada, principalmente para as classes populares. Por quê? Nós temos aí a classe média e alta, que pode contar com as tecnologias da informação e da comunicação, né, por meio de vários aparelhos, celulares, notebooks, né, etc. Várias aulas, videoaulas, né? São ferramentas que têm estimulado, né, e que os alunos já estão adaptados de certa forma.
Mas para a classe popular, a classe baixa, em que as crianças e os pais também não têm tanto acesso, muitas vezes nem têm a aparelhagem necessária e, por vezes, não têm também o domínio necessário. Então, há uma grande dificuldade. Como o município de Itabuna, através da Secretaria de Educação, tentou minimizar essa situação? Estão sendo elaboradas atividades, né, físicas em blocos, né? Serão 4 blocos daqui até dezembro, e o aluno, a cada 15 dias, recebe um bloco de atividades com 30 ou mais atividades para realizar em casa, atividades físicas realmente. Sim. Só que aí os professores não estão presentes nesse momento, né? Quem vai estar nessa assistência da elaboração das atividades é a família. Mas nós sabemos que existe a questão da explicação, do conteúdo estar sendo administrado em sala de aula. Sim. Como é que vai ser entregue essas atividades sem que o conteúdo tenha sido passado para os alunos? Veja bem, Júnior, não havia outra possibilidade para a rede, tendo em vista essas dificuldades que eu acabei de situar aqui. Por exemplo, como é que a gente ia trabalhar com computadores ou videoaulas se a maioria dos alunos não dispõe desse acesso? Né? Se uma parte significativa dos pais também. Aí você teria que pensar também em prover uma internet eficaz, né? Para que as crianças tivessem isso em cada casa, em cada lar. Essa é a grande questão. O que a Secretaria fez nesse sentido? Ela disponibilizou a internet da própria escola. Então, cada escola tem, né, as Escolas Conectadas, que é um programa do governo federal, né? E essa internet conectada, ela está sendo disponibilizada para as famílias. E as escolas também estão à disposição dos pais que queiram, em momentos variados, e é lógico, sem formar as aglomerações, orientações para aquelas atividades que não estejam conseguindo resolver, tá? Então, isso era necessário, porque a rede poderia ser prejudicada em relação ao censo, né? Em relação, inclusive, à questão de verbas, né, vindas para o município. E o município de Itabuna, da rede municipal, precisava iniciar o ano letivo, visto que na rede estadual, essas atividades online, por meio de diversas plataformas, ela está sendo realizada, né? Mas no município foi o que foi possível de ser feito, sendo que, a qualquer momento, né, de acordo com os índices da pandemia e com a própria determinação da vigilância sanitária e dos órgãos de saúde, que se liberarem, haja escalonamento de aulas presenciais, né? Ou as coisas possam retornar à sua normalidade. E o ano letivo, ele encerra com esses 5 blocos ou ele vai ter continuação? Como é que... Na verdade, a gente vai conseguir alcançar até dezembro 386 horas, aproximadamente, se não me engano. Então, quase a metade da carga horária necessária, que são 800 horas, para fechar um ano letivo. A previsão é que, se continua assim, com atividades remotas, com aulas remotas, então a gente vai aí entre abril e maio. Se conseguirmos fazer o escalonamento e os alunos voltarem de forma gradativa para a presencialidade na escola, na sala de aula, aí provavelmente as aulas vão até março de 2021. Seria isso. Lília, o nosso tempo já está chegando ao fim. Foi um prazer ter você aqui no nosso debate-papo. Mas para a gente encerrar, queria que você deixasse apenas uma palavrinha assim, do que você espera para o próximo ano, para 2021, a nível de educação pública no município de Itabuna. Compromisso. Você aí de casa acompanhou esse doce bate-papo com a professora Lília Lima. E você aí de casa não vai fazer desfeita de não curtir, de não compartilhar. Então, curta, compartilhe, ative o sininho, dê seu joinha, porque esse trabalho é feito com todo carinho para você aí de casa. Nós somos o iPolítica Bahia, com direção de Henrique Mascarenhas e a direção de imagem de Avassi Ramos. Forte abraço, pessoal, e até semana que vem.